Fala, queridonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, ou a professora colorida, e aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil. Seja muito bem-vinda! Estou sumida porque estou aí fazendo um novo projeto. E aqui eu faço tudo. Eu sou a designer gráfica, eu sou a produtora de conteúdo, eu sou a editora de conteúdo, de vídeo, enfim. Mas surgiu hoje a oportunidade, o dia estava me falando assim: hoje tá tudo perfeito para você gravar um vídeo. Eu falei, então vambora. Então sentei aqui na sala, no tapetão aqui, sem muito cenário, sem muita arrumação, e vamos conversar. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu nem preparei roteiro para fazer esse vídeo, geralmente eu sempre tenho ali o apoio do roteiro. A ideia do vídeo de hoje nada mais é do que auxiliar, ajudar você, Prof queridona, que acabou de nascer na sala de aula, na educação infantil, no fundamental, seja onde for. E eu já digo aqui, eu vou compartilhar com vocês conselhos baseados na minha experiência. Esse vídeo acabou surgindo porque eu quase sempre recebo uma mensagem de uma prof lá no meu Instagram, ou eu vejo aqui nos comentários do YouTube, ou eu também vejo lá no meu e-mail. Então, o que eu fiz? Eu fiz um apanhadão aqui, através das mensagens que vocês me mandam, e separei as maiores perguntas que eu recebo. E também vou dar aqui alguns conselhos que tô acrescentando, que eu acho importante. E se você é uma prof queridona que já está aqui comigo há um tempo e faz questão de assistir meu vídeo, mesmo quando você já é professora há muitos anos e esse aqui nem é um assunto tão relevante assim para você, deixe sua mensagem aqui nos comentários e me ajude também nesse vídeo, incentivando essas professoras que estão começando na educação infantil, que estão começando a sua carreira pedagógica. Sem dúvidas, essa é a segunda mensagem que eu mais recebo, que é: como organizar o planejamento pedagógico? Essa eu não vou me estender muito porque eu já tenho a resposta aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos explicando como que você pode organizar o seu planejamento pedagógico, como que você também pode organizar aí alguns outros documentos pedagógicos. Então eu vou deixar os vídeos que vão te ajudar nessa dúvida aqui na descrição, porque senão esse aqui vai virar mais um vídeo sobre planejamento. Depois eu também recebo muito essa dúvida aqui: como entender a BNCC? A gente tem que entender uma coisa: nós não vamos entender a BNCC por download automático, nós precisamos ler e reler. Quando eu estava em sala de aula, eu vou ser bem sincera, o tempo era assim, ó, corrido demais. Então eu só parava para ler a BNCC quando eu ia fazer o meu planejamento. E eu sinto hoje uma grande diferença na hora que eu vou elaborar um planejamento aqui pro canal, porque eu já li e reli diversas vezes a BNCC. Então eu consigo ter mais tato com ela, eu consigo ter mais prática com ela. Mas lembrem-se que a BNCC, ela é o básico que tem que ter no seu planejamento. Você pode elaborar um planejamento com a BNCC, mas também enxertar ali outras coisas, outros conteúdos, outras aprendizagens que você também acha essencial para o seu aluno, certo? Então não se agarre unicamente na BNCC. A BNCC tá ali para pautar o caminho que a gente deve andar, mas não é só aquele caminho. Ela também deixa o horizonte livre para a gente incrementar o nosso planejamento, combinado? Mas eu também tenho um vídeo aqui falando um pouco mais sobre a BNCC, combinado? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, certo? A próxima pergunta é o seguinte, ó, minha cola aqui: como fazer as crianças prestarem atenção em mim? Essa eu também tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui de sugestão para vocês na descrição. Porém, eu também quero aqui acrescentar algumas coisas. Esses dias eu tava lendo um livro que trouxe uma frase que resume muito o que eu acredito. Nós temos que criar uma expectativa real sobre os nossos alunos. Eles são crianças. Não adianta você achar que você vai entrar numa sala de aula com 10, com 20, com 30, com 40 alunos e eles vão estar sentadinhos, quietinhos, olhando para vocês. Gente, não vai rolar. Infelizmente, eu tenho que contar para vocês. Crianças têm energia. Elas precisam gastar essa energia. Elas são pequenininhas, mas ali dentro daquele corpinho
têm muita energia, elas precisam falar, elas precisam gesticular, elas precisam correr, elas precisam pular. Graças a Deus elas têm saúde, então criança com saúde vai ter esse comportamento. Mas eu não quero que vocês achem que eu estou falando que o normal de uma sala de aula de educação infantil é uma sala descontrolada. Não é isso que eu quero falar. Além de termos esse hábito de criar expectativas irreais sobre a criança, nós também temos o hábito de focar naquilo que é negativo. Se você tem alunos que falam muito durante a aula, você provavelmente está falando isso que eu acabei de dizer. Então, eu quero convidar você hoje a pensar em como potencializar isso. Seus alunos falam demais? Então aproveita e crie momentos na sua aula que permita que as crianças falem. Porque às vezes a sua aula pode ser muito aquela palestra que as crianças estão sentadas, ouvindo. E crianças não são assim, gente. Elas têm a necessidade e a demanda de interagir, de participar ativamente. Uma coisa que eu acho sempre importante deixar aqui bem destacado no vídeo é que eu não sou perfeita. Ao longo desses anos trabalhando com as crianças, eu fui me lapidando, eu fui observando, porque quando eu comecei a dar aula, eu chegava na minha sala de aula, eu ficava desesperada, porque as crianças pareciam pipocas e não paravam e não me escutavam. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, a transformar esses comportamentos que às vezes nossa cabeça fala, nossa, que terrível, em uma coisa boa. E aí, para complementar isso aqui, eu digo, olhe para sua turma, olhe para aquilo que você acha que é algo negativo na sua turma e comece a ver com novos olhos, com um novo óculos de visão supersônica da professora. Eu tenho uma turma que grita demais, o que eu posso fazer? Eu vou trazer para minha aula um momento que eu deixo as crianças gritarem, sei lá, por 1 segundo. Eu tenho uma turma que não para quieta no lugar. Agora eu vou fazer a hora da pipoca. Bota as crianças para pularem ali no lugar delas mesmo. Hora da dança maluca, hora da estátua. Nós temos pouco tempo na sala de aula para ficar queimando a cabeça com comportamentos que são típicos das crianças. Mas claro, gente, existem comportamentos que são atípicos e nesses comportamentos nós temos que ser mais diretas, só que às vezes eu nos vejo queimando muito a cabeça por comportamentos normais de crianças. Outra pergunta é, como organizar a rotina? E se eu contar pra vocês que eu também já tenho um vídeo aqui falando um pouco sobre a rotina. Mas eu vou falar aqui mais um pouquinho pra vocês, pra não ficar só nisso de clique aqui na descrição. A rotina, ela é muito importante na educação infantil. Quem já está enraizado aí na sala de aula sabe disso, não é novidade. Mas pra quem tá chegando, pode não ser tão óbvio assim. Pra mim, a rotina também vai começar naquela rotina visual. Eu vou deixar uma foto aqui em algum lugar. Aquela rotina que vai organizar o dia da turma. Essa rotina, quando ela é visualizada pelas crianças, ela ajuda essas crianças a compreenderem o tempo e o espaço onde elas estão, porque a criança não tem noção de horários, de relógio ainda. Uma criança na educação infantil não tem isso. Então, quando essa rotina é visual, ela consegue entender que ela chegou na escola, agora ela vai fazer uma atividade, ela vai lanchar, ela vai no parque e aí depois de não sei qual atividade ela vai embora reencontrar a família. Principalmente se é um começo de ano. Essa rotina vai auxiliar nesse processo de adaptação, de aprender a se organizar ao longo do dia. Então é importante estabelecer essa rotina. Aqui no canal eu tenho um vídeo também que agora eu tô falando pra vocês, eu tô lembrando que eu tenho um vídeo que eu explico melhor como organizar essa rotina. Mas eu vou aqui... Ai, gente, eu tô tentando não falar pra vocês clicarem na descrição. Mas vamos lá, eu vou aqui falar bem resumidamente como que você pode organizar a sua rotina. E depois você clica aqui na descrição, tá bom? Então, para organizar essa rotina, você vai escrever quais são as atividades que você vai fazer na segunda-feira, por exemplo. Você começa a sua aula com a rodinha, você começa a sua aula com a acolhida, aí depois você tem aula de inglês, aí depois do inglês você tem mais um momento com a sua turma, depois desse momento com a sua turma você tem a hora do lanche, você tem depois o parque, depois uma aula de psicomotricidade. Você vai fazer isso de segunda a sexta-feira. Você vai organizar
todas as atividades que você vai ter diariamente e você vai construir a sua rotina. E depois que você organizar essa rotina de segunda a sexta-feira, você vai começar a montar essa rotina visual também para os seus alunos poderem visualizar. Aqui eu dei um resumão para vocês, mas no vídeo eu falo com mais detalhes, beleza? A próxima questão é crianças que choram muito. Vamos lá, primeiro vamos examinar. Doutoras, professoras, por que essa criança tá chorando? Alguns motivos aqui que eu vou botar para vocês. Essa criança tá com fome? Tá com sono? Ela tá limpa? Tem alguma coisa na roupa dela incomodando ela? Ela está com vontade de ir ao banheiro? Alguém machucou essa criança? Algum amiguinho? Alguém pegou algum brinquedo dessa criança? Já aconteceu comigo de ter fotos da família na sala de aula e a criança olhava e ficava sentida, ficava com saudade. Primeiro a gente tem que ter calma para analisar o contexto da situação. Depois que você identificar, você vai tomar as medidas possíveis. Não adianta se desesperar porque a criança tá chorando. Também acontece o seguinte na educação infantil. Às vezes, uma criança começa a chorar por um motivo X e aí outra criança vê aquela criança chorando e com empatia acaba chorando junto, né? Sendo solícita ali no choro. E às vezes pode ser algum fator que tá fora dessa lista aqui que eu dei pra vocês e aí nós precisamos investigar mais a fundo. Pode ser alguma outra questão, alguma outra situação. Eu sei que vocês queriam uma fórmula mágica, mas esta é a fórmula. Identificar e resolver o problema sem desespero. Aproveitando esse gancho do choro, eu também recebo perguntas sobre mordida. Como resolver? A mordida nós não vamos resolver. Nós vamos mediar essa mordida para que chegue um momento que não exista mais. A mordida não é um estalar de dedos, pelo menos através das minhas experiências, que ela some. Claro, nós temos que falar que não é legal morder, não pode morder, pois machuca o amigo, a amiga é para beijar, para dar carinho, beleza, nós temos que fazer esse papel de conduzir essas crianças, mas não vai ser na primeira vez que você vai falar, é tudo um processo de construção, principalmente porque essas mordidas acontecem muito lá naquelas turmas de crianças que não verbalizam muito bem, que é no berçário, no maternal 1, ou então em alguma criança que tem alguma questão em relação à sua fala, e aí ela reage ali na mordida no imediato. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, se você tem uma turma de berçário, de maternal, já prepara os pais, as famílias, para o que pode vir a ocorrer. Que isso é uma fase muito comum, por mais que deixe os nossos cabelos pro alto, é super comum nessa idade. Pode acontecer. Por quê? Às vezes a mordida pode ser um reflexo positivo e às vezes a mordida pode ser um reflexo negativo. Um exemplo, às vezes as crianças podem morder por estar muito feliz, por ver algum amigo que ela gosta muito e ela não sabe falar, amigo, eu te amo, eu tô muito feliz. E aí, o que acontece? Descarrega aqui na boca, certo? Ou então, a mordida pode acontecer porque a criança tá com sono, a criança tá irritadiça ali naquele momento, tá suja e ela não sabe falar que ela tá incomodada e a mordida vem pela boca. Os bebês são muito assim, é boca, tudo coloca na boca. Então, os sentimentos também vão ser expressados através da boca. Ele não tem o vocabulário suficiente para falar o que ele sente, então vai usar a boca. Então a gente tem que levar isso para as famílias, preparar as famílias para o que pode vir a ocorrer e ter também algum projeto na escola para já começar a conduzir essas crianças para que não aconteça. Mas para quem está começando, eu gosto sempre de falar que tudo é um processo, são tijolinhos que nós vamos construindo com esses pequenos. É repetição, é conversa, é atividades lúdicas, é levar histórias para representar os sentimentos do que acontece naquele momento, é se posicionar e falar, não pode, é ser sempre firme ali naquilo que você está ensinando. É você levar os combinados, é você trabalhar isso ao longo desse tempo que você vai ficar com essa criança. Não é por maldade, já deixa bem claro isso para as famílias, que não é por maldade, não é porque a criança é má, não é porque a criança não gosta da outra criança. Aquilo ali é um instinto natural dos bebês. Então, nos preparar e preparar as famílias e já ir trabalhando
repetindo isso ao longo de todo o ano com essas turmas. Essa semana eu recebi uma mensagem também que me fez colocar isso aqui, que não foi uma pergunta, mas foi uma informação. Uma queridona me disse que ela não fez o estágio porque o período do estágio foi na época da pandemia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, como é importante o estágio. Até o meu período de estágio, eu ainda estava muito relutante em seguir na área. Eu digo assim que a educação me escolheu, porque eu não escolhi ser professora. Hoje eu não estou na sala de aula, não é porque eu odeio ser professora, foi por outros motivos pessoais, mas ainda assim, olha eu aqui falando sobre educação. Se você, assim como eu, acabou caindo na educação e tem uma dúvida, ainda tá assim um pouco abalado, não sabe se é isso que você vai fazer, faça o estágio, porque o estágio mudou a minha vida. Eu fiz o estágio obrigatório e depois eu ainda fiquei mais 1 ano e meio fazendo estágio porque eu me apaixonei. Eu tive assim professoras incríveis, maravilhosas no estágio, que me ajudaram muito, que fizeram total diferença na minha vida. Aproveitem esse momento e eu peço muito a Deus que você encontre professoras queridas como eu encontrei. Foi a Adriana, a Tati e a Gabi foram professoras muito maravilhosas que me ajudaram muito, que me ensinaram muito. Muito do que eu sou hoje é graças a elas. Agora, essa não é pergunta, é uma afirmativa, que falam sempre quando me mandam mensagem: você é muito criativa. Eu já disse isso aqui em outros vídeos. Não é que eu seja muito criativa, nós somos muito criativas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A pregação aqui, mas é verdade, gente. Nós temos um DNA criativo, mas nós precisamos esticar esse músculo da criatividade. Nós precisamos estar em contato com coisas criativas. Nós precisamos estar sempre buscando coisas criativas. Procurem, pesquisem na internet. Hoje nós temos o celular aí disponível na nossa mão. Temos o YouTube maravilhoso, cheio de profs incríveis, criando conteúdo. Mas também eu falo pra vocês, sejam seletivas. Façam uma avaliação daquilo que vocês estão vendo. Perguntem-se, será que isso se encaixa na minha realidade, na minha turma, no perfil do local que eu trabalho? Não saiam igual doidas assim, levando qualquer coisa pra dentro da sala de aula, tá bom? Então tenham sempre esse óculos assim da avaliação, beleza? Agora algo polêmico. A aparência atrapalha para sermos professoras? A aparência que eu digo é relacionado à idade muito nova ou então já com mais idade, cabelos, piercings, tatuagens, enfim. Gente, olha eu aqui. Tenho tatuagens à mostra, tenho piercings. Eu sou a professora colorida porque eu sempre trabalhei com cabelos coloridos e, sinceramente, isso nunca me impediu de dar aula. Talvez, dependendo do lugar que você vai trabalhar, realmente possa ser que não seja muito bom você ter um cabelo colorido, tatuagens à mostra, mas eu digo uma coisa pra vocês. Às vezes, nós nos preocupamos com coisas que são muito superficiais. Eu me incluo nisso, tá? Eu vou me aprofundar aqui um pouquinho. Pra eu começar esse canal aqui, eu relutei muito, porque eu não tinha um estúdio, eu não tinha todos os equipamentos que eu achava que eu deveria ter. Vocês podem ver que eu gravo em vários cenários. Hoje eu até comecei assim a colocar no papel o projeto do meu escritório, só que eu me adaptei e me acostumei a gravar em qualquer lugar que eu pudesse. Eu acho que o mais importante é o conteúdo que eu tô passando pra vocês. Nós ficamos muito nessa neura de tem que estar tudo perfeito pra darmos o start. Se preocupem com o trabalho que vocês vão apresentar. Se você é uma menina de 18 para 19 anos, assim como eu comecei a dar aula, mas você tá ali comprometida, você é responsável com os seus alunos, com o seu trabalho, com os seus horários, enfim, você mostra que você tá ali de corpo e alma no seu trabalho, seus alunos estão desenvolvendo. Gente, não existe nada que fale mais alto do que isso. Agora, dicas para conseguir o primeiro emprego. Eu sou do Rio de Janeiro, trabalhei sempre no Rio de Janeiro. Será que dá pra perceber pelo meu sotaque? Às vezes eu fico vendo meus vídeos e falo, nossa, gente, como eu chio. Fica parecendo até uma panela de pressão no chiado. Informações aleatórias. Eu vou confessar muito pra vocês aqui que eu nunca consegui trabalho com o meu currículo. Até porque eu comecei muito nova, meu currículo era assim, bem
triste. Então, foi na indicação, porque na indicação a pessoa sabia que valia a pena apostar em mim. Da minha primeira indicação, eu troquei de escola com indicação do meu primeiro trabalho. Então, a minha dica é: tenha boas amizades. E a minha indicação veio do meu estágio. Então, se você também tá começando, cultive bons relacionamentos no seu trabalho, tá bom? Mas não desanime, vai entregando currículo e lembre-se que às vezes você pode entrar numa escola como assistente e galgar para professora. Então, faça um ótimo trabalho como assistente. Independente até de você galgar, de eles darem essa possibilidade de você ser professora, eu quero que vocês sempre, por favor, exerça um excelente trabalho aonde você estiver. Agora eu vou acabar entrando até em outro ponto. Não deem ouvidos aos comentários malditos. Existem os comentários benditos e existem esses comentários que não são tão bons assim. Às vezes você pode começar numa escola e por ser criativa, dinâmica, animada, as pessoas que já estão ali há mais tempo vão falar assim: você tá assim porque você é nova, porque você não tem filhos, porque é seu primeiro ano aqui, porque você acabou de se formar. Gente, por favor, não deem ouvidos a essas pessoas. Fiquem ao lado de pessoas que têm coisas boas para dizer para vocês. Façam um excelente trabalho aonde vocês estiverem. Foquem nos alunos de vocês. Dê o seu melhor, não pela sua diretora, não pela sua coordenadora, não pelos pais dos alunos, mas por seus alunos, ok? Então, já pegando um gancho aqui nesse dar ouvidos aos colegas, eu recomendo também, para vocês que estão chegando numa escola, por favor, tenham cuidado com aquilo que vocês compartilham. Tenham cuidado com o ambiente que você tá. Meu testemunho é: eu já vivi o lado muito bom das amizades ali no ambiente de trabalho, como eu também já vivi o lado perverso do ambiente de trabalho. Chegue com calma, vá conhecendo o ambiente, a equipe, as pessoas individualmente, enfim. Evite muito falar da sua vida pessoal nesses locais, beleza? Porque às vezes você pode achar, ter a sensação que conhece muito essas pessoas, mas no final você vai descobrir que você não conhecia tanto assim. A mesma coisa eu falo pra vocês em relação às famílias. Seja cuidadosa nesse relacionamento e nunca se esqueça que você é a professora. Eu falo por experiência própria. Graças a Deus eu nunca tive problema com famílias. E se eu já tive um dia, foi muito irrelevante, porque eu sinceramente não tenho na minha memória esse tipo de situação. O que eu busco passar para essas famílias? Que nós somos uma equipe e que eu preciso muito da participação e da contribuição deles. Que o desenvolvimento das crianças, que o desenvolvimento da turma como um todo não vai funcionar só a partir de mim, mas que também vai funcionar a partir da contribuição das famílias. Eu gosto sempre de deixar bem claro que, se vocês precisarem de uma ajuda, eu estou aqui. Mas como também, se eu precisar de ajuda, eu espero poder muito contar com vocês. Tenham cuidado com esse relacionamento também, tá bom? Não é que os pais vão vir te apunhalar, não. Mas nós temos que ter tato. Acho que qualquer relacionamento na nossa carreira pedagógica, nós temos que ter tato. Agora o que eu vou compartilhar com vocês eu aprendi ao longo desses anos, que é: esqueça um pouco a apostila, o caderno, as atividades impressas. Tire dias na sua rotina para você fazer um dia de recreação, um dia de brincadeiras, onde você ainda assim desenvolva os conteúdos pedagógicos, mas de uma forma ampla, de uma forma que você permita que seus alunos corram, pulem, brinquem. E isso vai ajudar também muito naquela questão lá de: meus alunos não prestam atenção no que eu digo, meus alunos não param quieto. Isso vai ajudar muito a soltar essa energia. Logo assim, quando eu cheguei para dar aula, eu focava muito, eu ficava doida nas folhinhas. Eu tenho aqui em casa uma pasta ainda de folhinhas que eu preciso me desfazer delas. Então, meninas, a minha dica é: levem mais atividades lúdicas, deixem as crianças brincarem de fato, permita que as crianças aprendam ao ar livre. Eu sei que muitas de vocês trabalham com sistema de apostila,
apostila, com as folhinhas, com atividades no caderno, eu sei. Então, o que eu falo? Se organizem para vocês também poderem curtir mais com seus alunos. Quando nós permitimos esses momentos, nós conseguimos fazer muito mais um vínculo forte com os nossos alunos. Eu tive essa percepção que quando eu comecei a levar brincadeiras intencionais, um pique-esconde com letras, uma caça ao tesouro com números, um desenvolvimento de vocabulário, correndo no parquinho, enfim, várias coisas que nós podemos oferecer e ainda assim trabalhar os conteúdos. Agora, esse é o assunto vencedor, disparado, no meu direct, no meu e-mail e aqui nos comentários. É o seguinte, o desespero na hora que vocês recebem a primeira turma. Gente, eu super entendo. Inclusive, eu já compartilhei aqui com vocês em alguns vídeos como que foi o meu primeiro dia como professora real oficial. E por isso eu venho do futuro te contar que você vai dar conta. Queridona, você vai conseguir sim. E nós vivemos em um momento da humanidade, nossa, falei bonito, né? Nós vivemos em um momento que o perfeito é muito exposto. Por onde? Pelas redes sociais, aqui no YouTube, enfim. O produto final é sempre muito exposto. Mas existiu todo um caminho a ser percorrido. Existiu o fracasso, o quase acerto, a quase vontade de desistir das pessoas. Existiu várias coisas ao longo daquele caminho antes de chegar ali naquele produto final que está sendo exposto aos nossos olhos. Nós passamos várias horas do nosso dia com o celularzinho assim, ó, só vendo coisas assim, uau, nossa. Isso influencia também muito na nossa imagem, mas também influencia muito no nosso trabalho. Então, quando eu entro no Instagram e vejo várias professoras produzindo, postando conteúdo, diariamente tendo ali algo incrível para postar, enfim. E aí eu olho para minha situação, que é uma professora que está começando, na sua primeira turma, recém-formada. Gente, não dá pra gente querer ser super heroínas. Tenham calma, tenham paciência com vocês mesmas. Porque vocês estão começando. Não tire as suas conclusões pelo primeiro dia. Eu sei que é difícil, o primeiro dia é terrível. E saibam que nós vamos errar pelo processo. Assim como os nossos alunos estão sendo construídos com o nosso auxílio, com a nossa orientação, nós também vamos nos construir. Você vai aprender tudo que a parte teórica deixou a desejar. Você vai descobrir que é muito diferente a parte teórica da parte prática. Mas não se descabele, não se desespere, certo? Agora eu também quero falar pra você que acabou entrando nesse vídeo aqui porque tá assim com muita vontade de desistir, que entrou na sala de aula, já passou uma semana, já passou um mês e ainda tá assim, eu não gostei disso aqui. Talvez tenha gente que vai entrar numa sala de aula e não vá ser pra ela. E aí você pode pensar realmente em atuar em outra área da pedagogia. Mas o meu conselho é, fique pelo menos assim, 6 meses, 1 ano, mas não saia de malucona só porque você não conseguiu se adaptar na primeira semana de aula. E para concluir aqui o nosso vídeo, toda professora tem um objetivo da aula. Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é preparar você que está começando, dar uma palavra de ânimo, motivar você através desse conteúdo e deixar você ciente que ser professor não é fácil mesmo, mas é gratificante. É um papo clichê, mas é verdade, gente. É gratificante você ver o desenvolvimento de um aluno seu, você receber um carinho do seu aluno, de você ver uma criança evoluir com a sua contribuição, com a sua dedicação. Então, é uma profissão linda. Eu bato palma para você, professora, que exerce isso com garra, com eficiência, sem corpo mole. Seja uma professora ativa na sua sala de aula. Participe, brinque, dê o seu melhor. Nós estamos lidando com gerações e nós temos que ter isso na cabeça. O que nós falamos, do que nós expressamos, o que nós oferecemos para aquelas crianças é muito importante. Dependendo principalmente do local onde você trabalha, façam isso sabendo que vocês estão formando os adultos que você vai lidar lá na velhice, que você vai encontrar lá na sua velhice. Eu aproveito esse momento aqui para deixar assim o meu desejo
que você encontre um bom local para você poder exercer a sua profissão, para você poder amadurecer, que você encontre uma equipe disposta a contribuir com o seu crescimento. Então é isso, meninas. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo forte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam de comentar, de compartilhar, de se inscrever. E se quiser me mandar um direct lá no meu Instagram também, fique à vontade. Beijo!